Galera, é o seguinte, hoje a gente precisa conversar sobre o Nintendo Switch 2 porque tem muita coisa pra poder ficar animado com o console agora. Pra mim era um dia comum até aparecer esse logo na minha timeline. Bom, vocês já devem saber que eu tô estudando tudo que eu posso sobre o Nintendo Switch 2 e acompanhando todo o repertório do console, seja em termos de tecnologia ou em termos de jogos, pra poder decidir qual é o melhor momento de comprá-lo no final das contas, porque eu ainda não comprei o meu e tô compartilhando tudo isso com vocês. E por conta disso, acompanhar eventos como o Nintendo Direct acaba sendo muito importante, porque ali é onde a gente tem as principais novidades que envolvem o console. E como é um console novo, naturalmente esse acaba sendo um evento que traz muitas novidades focadas exclusivamente nele. Não deu outra, 3 novidades me chamaram a atenção e dessas 3, 2 permitiram que eu trouxesse uma conversa individual para vocês. Primeiro a gente teve o anúncio de Chronos The New Dawn, que até então ia ser um título que seria lançado apenas para PS5, os Xbox Series e também para PC, agora chegando para o Nintendo Switch 2. Para quem não sabe, Chronos The New Dawn é um jogo de survival horror que está sendo desenvolvido pela Bloober Team, que é a mesma empresa que fez o incrível remake de Silent Hill 2, que para mim foi o jogo do ano de 2024. Depois a gente teve o anúncio de nada menos que Dragon Ball Z Sparking Zero, que é basicamente o retorno às raízes da saga Budokai Tenkaichi, que particularmente eu sou muito fã, então não tem como não ficar feliz com esse anúncio. E depois a gente teve o anúncio também de Star Wars Outlaws. Só para dar uma pincelada aqui com vocês sobre como eu tô separando as coisas, desses 3 jogos, o único que não me chamou a atenção por conta de uma animação ou por conta de uma empolgação minha, mas sim por conta de uma preocupação, foi o Star Wars Outlaws. Esse daqui é um jogo que depende muito de Ray Tracing, e quando você escolhia o modo performance, mesmo em consoles como o PlayStation 5 ou o Xbox Series X, e o recurso permanecia ativo, ele fazia com que a resolução chegasse a 720p, a resolução interna eu digo. Então essa resolução era reconstruída para um resultado final, mas como a resolução interna era muito baixa, o resultado final não era muito bom e afetava toda a qualidade de imagem. Então eu fico preocupado por como o Nintendo Switch 2 vai fazer, mesmo considerando 30 quadros por segundo como um modo de jogo aqui, porque no final das contas a gente ainda está falando de um console que não tem a mesma capacidade que um PlayStation 5 ou que um Xbox Series X. Então como um jogo como esse vai se comportar no console? Será que o DLSS como técnica de reconstrução, se for usada no final das contas, vai dar conta de reconstruir a imagem melhor? Já o Dragon Ball Z Sparking Zero, eu não tinha como não ficar animado, porque eu sou fã da franquia Budokai Tenkaichi e eu gostei muito do que eu vi no Sparking Zero nos outros consoles, mas ele me chamou a atenção e me deixou empolgado porque ele atiçou a minha curiosidade e também porque ele levanta até outros questionamentos sobre como a atual geração está sendo conduzida e como os consoles da antiga geração eram conduzidos, porque esse é um jogo que vai receber uma versão pro primeiro Nintendo Switch, e consoles como o PlayStation 4 e o Xbox One não receberam uma versão dele, então isso levanta diversos questionamentos, e por isso eu quero tratar desse jogo e dessa versão nova pro Nintendo Switch 1 em um outro vídeo, porque isso levanta uma discussão bem interessante se a gente parar pra pensar. Mas o que pra mim foi a grande estrela do evento, e diga-se de passagem, foi a grande estrela do evento, na minha opinião, por inúmeros motivos e inúmeras discussões que a gente pode levantar, foi Chronos The New Dawn. Obviamente isso também acontece porque eu sou um grande fã de survival horror e gostei muito do que a Bloober Team fez com Silent Hill 2 Remake, mas a gente precisa pensar que esse daqui é um jogo que tá chegando pro Nintendo Switch 2 junto com os outros consoles, ou seja, é um jogo que tá chegando tanto para o PlayStation 5 como também para o Nintendo Switch 2, ou seja, o console não tá pegando títulos do backlog de outros consoles, como por exemplo o que aconteceu com Dragon Ball Z Spark Zero, que chegou em outros consoles primeiro e agora tá chegando para o Nintendo Switch 2, porque quando o jogo foi lançado, obviamente, o console ainda não estava disponível, mas também porque não é qualquer jogo. É um jogo que usa a Unreal Engine 5, um motor gráfico pensado em consoles mais fortes, né? Essa foi a grande propaganda feita lá em 2019, 2020. Então é muito interessante ver o Nintendo Switch 2 trazendo esse jogo em simultâneo com os outros consoles. E sim, gente, é óbvio que pela experiência que a gente tem com o Nintendo Switch 1, a primeira coisa que a gente quer saber quando um jogo é anunciado para o Nintendo Switch 2, sabendo da capacidade do console em comparação com os outros consoles, é qual vai ser a potência gráfica do jogo, como ele vai se comportar visualmente dentro de uma comparativa. Durante o evento, um trailer com cenas de gameplay apareceu para
gente poder ver. Só que em momento algum foi discriminado que aquelas cenas foram capturadas no hardware do Nintendo Switch 2. Só que em determinados momentos eu encontrei alguns artefatos que são bem característicos de técnicas de reconstrução, como o próprio NVIDIA DLSS. Então existe a possibilidade das imagens que a gente viu serem imagens do jogo sendo executado no Nintendo Switch 2. E se aquilo de fato está sendo executado no Nintendo Switch 2, o nível de escalonamento da Unreal Engine 5 no console foi bem competente, porque a qualidade de imagem do jogo tá muito boa naquele trailer. Só que, gente, pensem comigo, depois de nós termos visto um jogo como Street Fighter 6 no Nintendo Switch 2 rodar de maneira superior a como ele se comporta no Xbox Series S, ter Chronos The New Dawn aqui com uma boa qualidade de imagem, independentemente de rodar na Unreal Engine 5, não é impossível. E eu acho que isso levanta tantos pensamentos que a gente não precisa se limitar apenas na qualidade de imagem. Eu acho que focar na qualidade de imagem nesse caso é como olhar para o mar. Mas o que a gente pode fazer nessa conversa é olhar para o oceano, porque até os curiosos vão ser beneficiados com isso se esse jogo de fato chegar com uma boa qualidade de imagem no Nintendo Switch 2. E é sério, eu não tô exagerando, tem muita coisa na minha cabeça que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que levanta uma discussão, ou um pensamento ao menos, que a gente possa ter acerca disso: o Nintendo Switch 2 vai receber um jogo que está sendo desenvolvido em cima da Unreal Engine 5 com lançamento simultâneo para todos os outros consoles. Ou seja, o desenvolvimento para o Nintendo Switch 2 não está sendo um desenvolvimento considerado separadamente. Em outras palavras, a gente vai ter tudo sendo lançado ao mesmo tempo. E o que isso levanta em termos de discussão? Muitos estúdios estão adotando a Unreal Engine 5 hoje em dia. Muitos estúdios, inclusive, estão abdicando de tecnologias que eles possuíam para poder trocar para a Unreal Engine 5. Um caso que aconteceu recentemente foi com Mafia The Old Country. A Hangar 13, que é a desenvolvedora do jogo e da saga em si, já tinha uma tecnologia em mãos que era muito competente e mostrou isso no remake do primeiro jogo, mas abriu mão dessa tecnologia para poder se focar na Unreal Engine 5. Ou seja, um jogo rodar na Unreal Engine 5 chegando no lançamento para o Nintendo Switch 2 já diz muito sobre como o console pode ou não pode rodar jogos com esse motor gráfico, e isso pode fazer com que mais e mais títulos sejam lançados para ele e também cheguem simultaneamente junto com outras plataformas. Então existe a possibilidade da gente receber diversos jogos multiplataformas no Nintendo Switch 2, e talvez a potência não seja assim um impeditivo como acontecia, por exemplo, com o primeiro Nintendo Switch. Agora, a segunda coisa, vocês sabem que eu estou estudando tudo sobre o Nintendo Switch 2 para eventualmente em algum momento da minha vida comprar o console, mas não é para poder jogar os jogos multiplataforma, é para poder jogar os jogos exclusivos. Mas eu acho que esse ponto aqui, ele levanta uma discussão muito mais, ou um pensamento pelo menos, muito mais destinado para as pessoas que só têm apenas o Nintendo Switch 2 e não querem outra plataforma. Porque se a Unreal Engine 5 está sendo bem portada para o console, está se comportando bem no console, ou vai se comportar bem no console, isso é um bom sinal, é um sinal muito positivo, porque aí outros jogos que já foram disponibilizados em outras plataformas podem chegar nele também. Existe essa possibilidade. A gente precisa pensar que a nona geração de consoles, mesmo que a Nintendo tenha o mundinho dela, já começou há um tempo atrás, e alguns bons jogos já foram disponibilizados. E eu acho que é muito interessante pensar que jogos como The Medium da Bloober Team, por exemplo, que vai ganhar um filme inclusive, diga-se de passagem, ou até mesmo um Silent Hill 2 Remake, possa chegar no Nintendo Switch 2. Eu acho que todo mundo precisa ter essas experiências, mesmo quem só se foca na Nintendo. Então não é pra mim, mas eu sei que muita gente pode ser beneficiada com isso. E isso é extremamente positivo. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de jogo, melhor. Agora, a terceira coisa que eu preciso falar com vocês: ter um título como esse se comportando bem no console, dá pra gente ter uma ideia não apenas da capacidade dele em si, mas como futuros exclusivos podem se comportar nele. O que a gente pode esperar de futuros exclusivos de fato? Porque assim, Donkey Kong Bonanza é de fato um título muito interessante e até agora é o título que eu mais estou animado para poder jogar no Nintendo Switch 2. O problema é que até agora ele é o único jogo exclusivo que eu quero jogar no console, e por isso não tem motivo para poder comprar o console agora. Mas eu acho que, não tem como ele ter usado toda a potência do console, todo o potencial dele, porque primeiro, é um jogo de lançamento, então naturalmente muito do hardware precisa ser amadurecido.
E segundo, a gente está falando de um jogo que teve o desenvolvimento que começou lá no Nintendo Switch 1 e depois veio para o Nintendo Switch 2 por limitações técnicas do Nintendo Switch 1. Então assim, ele não é o tipo de jogo que explorou a capacidade do console como o console merece que aconteça. Mas vejam bem, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se um estúdio terceirizado que desenvolve jogos para diversas plataformas, o que naturalmente dá muito mais trabalho, conseguir fazer com que um jogo que tá rodando na Unreal Engine 5 se comporte bem no Nintendo Switch 2, vocês já pararam para pensar o que um estúdio da Nintendo pode fazer? Eu sei que o que eu disse pode apenas parecer palavras vazias, mas vamos voltar um pouco no Nintendo Switch 1 e lembrar que ele entregou uma das experiências mais incríveis com Zelda Tears of the Kingdom. Ele te apresentava um mundo no céu, um mundo na terra e ainda tinha o mundo subterrâneo, e você podia transitar entre os três. A Nintendo conseguiu fazer aquilo apenas com o Nintendo Switch 1. Então se pergunta, o que será que ela pode fazer com o Nintendo Switch 2 quando a gente pensa que um estúdio de terceiros pode fazer um jogo como Chronos The New Dawn se executar bem no console enquanto roda na Unreal Engine 5. Entende o que eu quero dizer? O que um estúdio que entende do hardware do console e que se foca apenas naquele hardware é capaz de fazer? É esse o meu questionamento. Eu nem tô esperando um jogo com gráficos ultra realistas da Nintendo, e na realidade eu nem pretendo comprar um Nintendo Switch 2 para ter esse tipo de experiência. Essa não é a minha ideia. Mas assim, se a gente parar para pensar, o Zelda Tears of the Kingdom, ele não precisou ser realista para ser um jogo pesado. Mas gente, é claro que esse é só um cenário de especulações e as minhas expectativas elas podem ser atendidas, assim como também podem ser decepcionadas. Mas enfim, gente, deixem a opinião de vocês no campo dos comentários e eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que eu postar por aqui, certo? Eu vou ficando por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.